Tem uma coisa que me incomoda até hoje. Faz uns 3 anos eu estava visitando uma família em Holmes County, no Ohio, no meio de uma onda de calor, 41 graus do lado de fora, o tipo de calor que faz o asfalto parecer mole, que gruda a roupa no corpo, que deixa qualquer pessoa olhando para o céu, esperando uma nuvem que nunca chega. E quando entrei naquela casa, a primeira coisa que pensei foi que o ar-condicionado tinha quebrado e eles tinham consertado nas últimas horas, porque estava completamente agradável lá dentro. Peguei meu celular e vi 24 graus no termômetro. Fiquei olhando para todos os cantos, procurando o aparelho. Não tinha nenhuma máquina, nenhum duto, nenhum zumbido. A família estava sentada na mesa almoçando tranquilamente, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E é normal para eles. Há 200 anos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quanto você pagou de conta de energia nos últimos 4 meses de verão? A média americana em 2024 foi de $719, o número mais alto em uma década. Enquanto isso, aquela família em Holmes County, no mesmo clima, nas mesmas ondas de calor, pagou 0. Não reduziram o consumo, não instalaram nada de especial, simplesmente nunca precisaram, porque a casa foi construída para trabalhar a favor deles, não contra eles. O que eu vou te mostrar aqui não é teoria, não é experimento de laboratório, é um sistema que funciona continuamente há 2 séculos, estudado por pesquisadores universitários, documentado em registros históricos e que praticamente nenhum construtor moderno vai te oferecer. Porque se esse sistema funcionasse na sua casa, você pararia de pagar uma conta que hoje financia uma indústria de quase 25 bilhões de dólares por ano. Mas antes de entrar nos detalhes técnicos, preciso que você entenda o tamanho do problema que foi construído ao seu redor. Os Estados Unidos gastam mais em ar-condicionado do que o resto do mundo inteiro junto. São 616 terawatt-hora por ano usados exclusivamente para resfriar ambientes. A União Europeia, com 50% a mais de pessoas, usa 152. A Índia, com 4 vezes a população americana e temperaturas que chegam a 43 graus, regularmente usa 91. Pensa bem nesse contraste. Não é que os americanos vivem num clima impossível ou que são mais ricos do que o resto do planeta. É que o americano foi convencido, ao longo de décadas, de que existe uma única forma aceitável de resfriar uma casa. E essa forma exige energia elétrica, manutenção constante e um contrato mensal com uma companhia de energia. 1 em cada 5 lares americanos manteve a temperatura em níveis considerados inseguros por pelo menos 1 mês no ano passado. Não por escolha, mas por medo da conta que chegaria depois. Mais de 1/3 das famílias adiou o pagamento de comida ou remédio para cobrir pelo menos uma fatura de energia. O calor é a principal causa de morte climática nos Estados Unidos, mais do que tornados, furacões e enchentes juntos. Isso não é exagero. É dado de saúde pública. E tudo isso acontece enquanto existe um sistema que funciona sem botão, sem fio, sem técnico e sem mensalidade. Mas para entender por que esse sistema praticamente desapareceu do mercado de construção moderno, você precisa conhecer um homem que pouquíssimas pessoas ouviram falar. Ele se chamava John Gorrie. Era médico em Apalachicola, na Flórida, nos anos 1840. Todos os verões, ele ficava de frente a pacientes morrendo de febre e malária, agravadas pelo calor tropical sufocante. Ele não ficou sentado esperando que alguém inventasse uma solução. Construiu, com as próprias mãos, uma máquina que usava ar comprimido para resfriar um ambiente. E funcionou. Em 1851, ele recebeu a patente, tornando-se o primeiro inventor de um sistema mecânico de resfriamento
na história americana. Uma solução real, funcional, documentada. E então, a indústria do gelo entrou em cena. Naquela época, grandes empresas dos estados do norte colhiam gelo natural dos lagos no inverno, embalavam em serragem e mandavam pelo país inteiro de trem e barco. Era um negócio enorme, com rotas estabelecidas, clientes fiéis e muito dinheiro envolvido. A ideia de que alguém podia fabricar frio artificialmente, sem precisar do produto deles, era uma ameaça direta ao faturamento. Então financiaram uma campanha sistemática para destruir a reputação de Gorrie, chamaram a invenção de absurda, de perigosa, de fisicamente impossível. Garantiram que nenhum investidor sério chegasse perto do projeto. O Smithsonian Institution documentou o que aconteceu depois de John Gorrie. Morreu na pobreza. Suas patentes expiraram sem uso. O primeiro inventor do resfriamento mecânico foi financeiramente destruído pela mesma indústria que lucrava diretamente com o problema que ele resolveu. Isso não é teoria de conspiração. Isso é história documentada em arquivos públicos. E esse mesmo padrão, sufocar o conhecimento que ameaça uma receita mensal garantida, é exatamente o que manteve os métodos tradicionais de resfriamento fora dos códigos de construção, fora das conversas com empreiteiros e fora das prateleiras de loja por mais de 70 anos seguidos. Agora, deixa eu te explicar o que os Amish fazem de verdade. E presta atenção, porque isso não é sabedoria popular vaga. Cada princípio que vou descrever foi estudado, medido e confirmado por pesquisadores universitários com dados reais. O primeiro começa antes mesmo de a casa ser erguida, a orienta. Ou uma casa Amish é posicionada para minimizar a exposição da parede oeste ao sol da tarde, que é o mais intenso e mais quente do dia. As paredes mais longas ficam voltadas para o norte e para o sul. Do lado sul, plantam árvores de folha caduca, aquelas que perdem as folhas no inverno. No verão, essas árvores oferecem sombra total sobre a fachada principal da casa. No inverno, já sem folhas, elas deixam o sol baixo de janeiro e fevereiro penetrar livremente e aquecer o ambiente de graça. Os Amish entenderam há 200 anos que o ângulo do sol muda com as estações. Em vez de brigar com esse ciclo usando eletricidade, eles simplesmente construíram para trabalhar com ele. O segundo princípio é o que mais surpreende todo mundo: massa térmica. A Universidade do Arizona conduziu um estudo de 10 meses comparando uma construção padrão de estrutura de madeira com uma construção de adobe. As temperaturas externas variaram entre 8 e 42 graus ao longo do período. A estrutura de madeira precisou de ar-condicionado nos 10 meses inteiros, sem exceção. A construção de adobe manteve temperatura interior de 24 graus, com 40% menos variação térmica e sem nenhum resfriamento mecânico. A diferença toda estava na massa. Materiais densos, pedra, adobe, tijolo maciço, concreto espesso, absorvem calor lentamente durante o dia e liberam esse calor lentamente à noite. O calor que entra na parede. Ao meio-dia, só chega ao lado interno da parede perto da meia-noite, quando o ar externo já esfriou naturalmente. Existe um relato documentado em fórum de moradores autossuficientes. Uma cabine com paredes de pedra de 30 centímetros de espessura e piso de concreto. 21 dias consecutivos com temperatura externa acima de 32 graus. Temperatura interior máxima registrada 26 graus. Sem ar-condicionado. Sem ventilador elétrico. Apenas a física da massa agindo em silêncio. O terceiro princípio é a cozinha de verão. Quando você prepara um jantar num fogão moderno, você está lançando entre 3.000 e 4.000 BTU de calor direto no espaço em que você e sua família vivem. Aí o seu ar-condicionado precisa gastar energia.
para remover esse calor, o que custa dinheiro real todo mês. Os Amish resolveram esse problema há 200 anos, construindo uma estrutura separada para cozinhar nos meses quentes, fora da casa principal, com ventilação própria para o exterior. O calor gerado no preparo das refeições nunca entra no espaço de convivência. Simples assim, completamente fora da nossa realidade de construção moderna. Nos porque é impossível de replicar, mas porque ninguém jamais te ofereceu essa opção. O quarto princípio é ventilação cruzada com uma sequência muito específica, que a maioria das pessoas erra completamente. Antes do amanhecer, você abre as janelas mais baixas do lado norte da casa. É onde o ar mais fresco se acumula próximo ao nível do solo, durante a noite. Antes das 9 da manhã, quando o ar externo começa a aquecer com o sol, você fecha absolutamente tudo. Janelas, portas, cortinas. No fim da tarde, você abre apenas as janelas mais altas do lado sul da casa. O ar quente sobe naturalmente. Quando você cria uma saída no ponto mais alto, onde o calor se acumulou, e uma entrada, no nível do solo, do lado oposto. A casa começa a respirar sozinha, sem nenhuma ajuda mecânica. Pesquisas universitárias sobre esse método documentaram temperaturas internas de 8 a 12 graus, abaixo da temperatura externa, em casas bem orientadas, usando exclusivamente essa técnica. Zero custo, zero instalação, apenas sequência e disciplina. O quinto princípio é o porão. A temperatura do solo, entre 1,5 metro e 3 metros abaixo da superfície, se mantém entre 10 e 22 graus o ano inteiro, nas latitudes temperadas. As famílias Amish, em Holmes County, tratam o porão como o espaço principal de vida durante o verão inteiro. Comem lá, trabalham lá, as crianças brincam lá, e durante as ondas de calor mais intensas, os colchões descem para lá. Não é comportamento primitivo, nem nostalgia. É usar um espaço com temperatura regulada naturalmente pela própria terra, que não custa nada para operar, não precisa de manutenção e nunca quebra numa sexta-feira à tarde. Agora, se você já tem uma casa e está pensando que tudo isso só serve para quem vai construir do zero, fica aqui. O que vem agora é especificamente para você. A sequência de janelas que descrevi não exige reforma, não exige contratante. Você pode aplicar ainda essa semana. Abre o que está abaixo e voltado para o norte antes do sol nascer. Fecha tudo antes das 9 da manhã. Abre só o que está alto e voltado para o sul no fim da tarde. Essa sequência sozinha pode reduzir a temperatura interna em 5 a 8 graus comparado a deixar janelas abertas ou fechadas de forma aleatória ao longo do dia. Custo zero. Cortinas blackout nas janelas voltadas para o sul e para o oeste bloqueiam até 90% do ganho de calor solar que entra pelo vidro durante as horas mais quentes. Cada janela coberta por uma dessas cortinas pode economizar entre R$ 40 e R$ 80 por mês em custo de resfriamento durante o verão. Uma boa cortina blackout custa o equivalente a uma única mensalidade de economia. O investimento se paga sozinho no primeiro mês de uso. Para massa térmica, você também não precisa derrubar a parede nem reformar o piso de 100 a 200 quilos de tijolo. Cerâmica ou água em recipientes bem vedados, colocados no cômodo mais quente da sua casa, vão absorver calor durante o dia e liberá-lo à noite, quando o ar externo já está mais fresco. Piso de pedra ou cerâmica em cômodos com exposição direta ao sol. Trabalha exatamente no mesmo princípio. Você está adicionando massa térmica dentro de uma casa que não foi planejada com ela. Se você tem ventilador de telhado ou um ventilador de janela num andar mais alto, use-o à noite com as janelas mais baixas abertas do lado oposto da casa. Você está inundando a estrutura inteira com o ar fresco da madrugada. Fecha tudo
Esse 9 da manhã e esse frio fica aprisionado lá dentro pelo dia todo. Há relatos documentados de casas de bloco de concreto que mantiveram 26 graus internos em dias de 33 graus, usando exclusivamente esse método. Cozinhar fora de casa durante os meses mais quentes do ano remove entre 3.000 e 4.000 BTU de calor por refeição que o seu sistema de resfriamento não vai precisar combater. Somado ao longo de um verão inteiro, esse número vai muito além do que parece à primeira vista. Mas eu prometi algo bem específico no começo desse vídeo. Prometi um princípio que vem de uma fonte que a maioria das pessoas nunca encontrou. Algo enterrado fundo o suficiente para que o morador comum nunca esbarrasse com ele. Aqui está. Há 2.500 anos, o Império Persa resolveu o problema do calor no deserto, onde as temperaturas ultrapassam 43 graus com facilidade, usando canais subterrâneos chamados qanats. O ar entrava pela superfície, percorria esses canais onde a terra mantinha a temperatura constante entre 12 e 18 graus e subia resfriado para o interior das construções. Cidades iranenses que usavam esse sistema eram conhecidas por exigir casaco no meio do verão. Os romanos adaptaram o mesmo princípio nos hipocausti, pisos ocos por onde o ar fresco circulava no verão e o ar aquecido circulava no inverno. Sem combustível no verão, sem peças mecânicas em nenhuma das estações. Esse princípio tem um nome no mundo moderno. Tubo de terra. Você enterra um cano de pressão venosa central de 1 a 2 metros abaixo da superfície. O ar entra do lado de fora a 35 graus. Percorre de 10 a 15 metros lineares dentro do cano. A terra ao redor absorve o calor durante todo o percurso. O ar entra na casa entre 18 e 20 graus. A Natural Resources Canadá conduziu um estudo de campo confirmando que tubos de terra reduzem a temperatura do ar externo em uma média de 7 graus centígrados. Um edifício em Toronto instalou 900 metros de tubo de terra sob um estacionamento de 4 andares e eliminou completamente o resfriamento mecânico naquela seção do edifício. O custo de material para um retrofit numa residência unifamiliar fica entre R$ 1.500 e R$ 7.000 em cano e escavação. Custo operacional depois disso, zero. Sem partes móveis. Sem eletricidade. Funciona enquanto o cano estiver enterrado, que é basicamente para sempre. Os Ames não chamam isso de tubo de terra. Chamam de adega DC. Mara friar de casa da fonte. Construíram suas casas sobre ou adjacentes a espaços profundamente subterrâneos, exatamente porque entenderam intuitivamente que a Terra em si é um estabilizador de temperatura. A mesma Terra que fica a 12 graus em fevereiro, fica a 12 graus em agosto. Isso o muda. Então, o que aconteceu com todo esse conhecimento no mercado americano de construção, a indústria de ar-condicionado gera 24,9 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos e deve chegar a 42,5 bilhões até 2032. As organizações que escrevem os códigos de construção e os padrões de ventilação têm laços diretos com os fabricantes e contratantes licenciados, que dependem inteiramente de sistemas mecânicos para manter seus negócios. Muitos códigos estaduais americanos hoje exigem sistemas de climatização mecânica em novas construções residenciais, um projeto passivo, mesmo aquele que demonstravelmente mantém temperaturas internas dentro de padrões seguros. Não passa na vistoria na maioria dos estados sem uma certificação de engenheiro licenciado que custa milhares de dólares. O mesmo padrão que destruiu John Gurry em 1851 não terminou
com a morte de John Gurry. Ele só tomou outras formas. O que os Amish fizeram, e continuam fazendo todos os dias, é construir fora desses sistemas. Não porque são radicais ou excêntricos, mas porque nunca deixaram a dependência criar raiz. Continuaram construindo do jeito que funcionava de verdade. 200 anos sem nenhuma conta de ar-condicionado não é coincidência, não é sorte e não é resultado de um clima mais ameno. É o resultado direto de decisões tomadas em cada etapa da construção que a maioria dos construtores americanos foi treinada, licenciada e financeiramente incentivada a ignorar por completo. O conhecimento nunca foi perdido, apenas nunca foi colocado no catálogo de ninguém. Você não chegou até aqui por acaso. Você é o tipo de pessoa que pergunta por quê. Por que uma máquina inventada para resolver o problema de umidade numa gráfica virou a única opção aceitável para resfriar uma casa? Por que o primeiro homem que construiu um sistema melhor morreu sem um centavo enquanto a indústria do gelo prosperava cada vez mais? Por que os códigos que governam a construção da sua casa exigem sistematicamente a alternativa mais cara, mais dependente e mais lucrativa para terceiros? Escreve o teu estado nos comentários agora. Só o estado, só o país, porque cada região tem uma combinação diferente de umidade, tipo de solo, variação de temperatura e ângulo solar ao longo do ano. No próximo vídeo, vou mapear exatamente qual dessas técnicas entrega o maior retorno, dependendo de onde você mora e das condições específicas do lugar em que você vive. Se você acredita que conhecimento genuinamente útil foi silenciosamente posto de lado para proteger a receita mensal de alguém, inscreve agora para não perder o que vem a seguir. Porque o que cobrimos aqui hoje, tubos de ter a massa térmica, ventilação cruzada, sequenciada, é só a superfície do que existe. O próximo vídeo entra no sistema de água dos Amish, uma instalação doméstica pressurizada, que funciona continuamente desde 1887, sem uma única conta de serviço público, usando apenas gravidade e uma nascente natural. Isso não é exagero, isso é documento registrado. E eu encontrei